Em todos os editais, geralmente vem lá na parte de administração pública, convergências e divergências entre gestão pública e privada, e vem um termo lá, gestão de resultados. O que seria essa gestão de resultados? A partir do PDRAE, do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, conforme a gente viu nas aulas anteriores, se estabeleceu então enxugamento do Estado, privatizações, terceirizações, um controle maior do Estado sobre a execução que agora está na mão de terceiros. E aí com isso vem tudo aquilo que a gente aprende em AFO, por exemplo, né, o plano plurianual, lei de responsabilidade fiscal, que garantem a prática daquele termo que a gente já conheceu, chamado de accountability, que é prestar contas dos seus atos, o governo prestar contas dos seus atos. Quando a gente fala gestão de resultados, é AFO. Só que não é AFO no detalhe, na riqueza do detalhe de cada lei, de cada regra que a gente aprende em AFO. É a visão geral. Nessa visão geral, tem um autor que é o principal, chamado Troza. Esse é o principal autor desse assunto. E aí algumas definições que ele mesmo coloca nessa gestão de resultados para os serviços públicos atuais, depois do plano diretor. Então ele coloca, a reforma administrativa, e aqui ele está se referindo ao PDRAE, impôs aos gestores públicos a necessidade de avaliação do seu desempenho. Isso deu por meio da Emenda Constitucional 19, de 98, a qual dispôs sobre princípios e normas de gestão pública e exigiu o controle das finanças a fim de direcionar os gestores públicos para a busca da eficiência e eficácia gerencial. Então esse é um documento que é importante dar uma lida, embora ele não esteja presente na maioria dos editais. Mas a Emenda Constitucional 19, de 98. Então, do que trata a Emenda Constitucional 19, de 98? Ela fala sobre princípios e normas da gestão pública e controle de finanças. Então, princípios e normas da gestão pública e controle de finanças. Só que aquilo que eu falei, isso você aprende muito detalhadamente lá em AFO, né? Aí, continuando o texto do próprio Troza, tal norma foi respaldada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é a 101.200. Então, também é importante, né, um conhecimento da LRF, né, Lei de Responsabilidade Fiscal, dentro dessa gestão de resultados. Beleza. Que buscou estabelecer parâmetros para uma gestão pública responsável. Então, o que a LRF faz? Cria parâmetros, cria metas, cria objetivos a serem cumpridos na busca, né, desses resultados todos. Esse novo modelo de gestão pressupõe a ação planejada e transparente, mediante o cumprimento de metas que deverão ser constantemente mensuradas, o que somente será possível por meio de uma contabilidade gerencial alimentada por padrões que devem ser estabelecidos no planejamento. Cara, isso é tão óbvio, né? Olha o que está falando. Metas que deverão ser constantemente mensuradas, medidas. E aí é ridículo quando a gente escuta algo parecido com se bater a meta, dobra a meta, né? Cadê a mensuração disso? Né? Uma própria principal gestora pública do país afirmar isso é complicado. Então, o grande objetivo, né, desse contexto de gestão de resultados é trabalhar em cima de metas. Metas mensuráveis, né? E não simplesmente dobrá-las caso a gente venha a atingir. Somente por meio de metas é que a gente consegue gerenciar resultados. Por exemplo, se você, assim como eu, toda segunda-feira decide fazer dieta, você se pesa, né? E aí inicia a dieta. O meu maior problema talvez seja o fato de eu querer fazer dieta sem me pesar, por isso que eu abandono toda terça-feira, né? Minha medida é a roupa. Enfim, brincadeira à parte, a gente só consegue melhorar aquilo que a gente consegue medir. Essa é uma frase do Deming, pai da qualidade total. Você está estudando para concurso. Como é que você sabe se você vai provavelmente bem ou mal na futura prova? Fazendo questões em casa, você vai medindo. Por meio dessa medida, você estabelece horários de estudo, quantidade que você tem que estudar de uma matéria ou de outra. O problema é que, por exemplo, vocês criam cronogramas de estudo com base em achismos. E aí, muitas vezes, esses cronogramas são furados. Você só pode montar um cronograma de estudo se você tiver real consciência dos seus pontos fortes e fracos. Isso tem que ser medido. Matriz SWOT, tá vendo? Planejamento estratégico. Então, quer dizer, assim como na vida pessoal,
seja para uma dieta, seja para usar para concurso, na vida governamental, tudo tem que ser medido, porque somente dá para melhorar aquilo que a gente consegue medir. Senão, não dá para criar estatísticas. E isso talvez seja a mensagem principal do Troza até aqui. Aí tem outros dois autores, Hansen e Moen, eles dizem o seguinte, destacam que um sistema de custos deve disponibilizar as informações que subsidiam a elaboração do PPA, Plano Plurianual, da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da Lei Orçamentária Anual, LOA. Então, quer dizer, se o governo não tiver um sistema de custos bem definido, nenhum desses três documentos consegue ser praticado. Então, além de normas, metas mensuráveis, sistema de custos bem definido. Aí a gente pode dizer que começamos a falar de gestão de resultados na máquina governamental. O monitoramento dos custos incorridos quanto da execução do planejamento fornece informações que podem servir de comparação com as metas fixadas no plano, o que propicia avaliação e devido controle. Essas duas funções, avaliação e controle, estão presentes também em qualquer prova dentro daquele processo administrativo, planejamento, direção, organização, controle e avaliação. Não dá para fazer controle com aquilo que eu não consigo medir, e avaliar é tomar ações corretivas para corrigir o que está errado ou de melhorias para aquilo que está bom. Você não consegue melhorar aquilo que você não conseguiu avaliar de forma numérica. Como você não consegue controlar futuras ações se eu não tiver dados anteriores, se eu não tiver números anteriores. Em gestão sempre vai funcionar assim. Eu tenho que, depois de tudo feito, planejamento, direção e organização, fazer o controle não apenas depois de planejado, dirigido e organizado. O controle já começa no próprio ato do planejamento. Ao colocar algo no papel, você já controla se aquilo foi bem colocado, se aquilo é real, se aquilo é possível de ser realizado. Na direção, que é a forma de repassar o planejamento para as pessoas, você já controla, no momento do feedback da pessoa que está recebendo o planejamento, se ela está absorvendo as informações ou não. No momento da organização, que é definir quem faz o quê, você já faz o controle. Se aquelas competências que estão sendo delegadas são para pessoas que realmente têm competências para realizarem. E então, se cair em prova, não esqueçam isso jamais, mas aí já é dentro lá da outra matéria, funções da administração, que também faz parte do edital de vocês. O controle é feito apenas depois do serviço executado? Não. O controle é feito durante todas as etapas do processo, desde o planejamento até o serviço executado. E você também controla o pós-serviço, a prestação de serviços pós-venda, a assistência técnica, a continuidade da satisfação do cidadão. Então, o controle e a avaliação são sobre atos, são sobre ideias, são sobre documentos, mas sempre com viés em cima de metas e custos. Senão a gente não tem um controle efetivo, tem um controle genérico. Aí os outros dois autores, Reitel e Ribeiro Filho. Percebe o ano de publicação dos livros. Reitel, de 58, ele já falava sobre o assunto. Bem inovador. Ribeiro Filho já mais contemporâneo. Eles dizem o seguinte, comprovam que se a entidade pública contar com resultado econômico fixado como objetivo em um planejamento, o seu valor será a base para se acompanhar a execução das ações organizacionais e o desempenho de cada uma das divisões. Assim, será possível medir a performance da gestão pública em nível individual e global. Então, quer dizer, a gente tem que ter orçamentos muito bem definidos antes da execução dos atos. Só que aí, para não cair naquele problema que eu citei nas aulas anteriores, se o orçamento para determinado órgão foi definido como X reais e porventura o órgão não venha a consumir esses X reais, o órgão tem que ser parabenizado e premiado por isso. E não o que a gente vê na prática do órgão querer torrar o dinheiro desnecessariamente só para garantir o orçamento do ano seguinte. Ao mesmo tempo, o orçamento seria reduzido então para o próximo ano, se eu gerar economia? Seria. Mas o governo também tem que oferecer a flexibilidade de, na necessidade, ter orçamentos a mais para ações necessárias. Não fazer como o nosso atual governador Rodrigo Hollenberg, que com aquela queda lá de um pedaço do eixão, determinou antes de ontem, numa reunião, para o DR, que é para o DR canetar a torto e a direito em multas toda e qualquer pessoa que cometa qualquer infração, por menor que seja, para quê? Para que desse dinheiro conserte o eixão. Pô, e o IPVA que a gente paga? Cara, já é um absurdo, né? Mas não, tomem cuidado, isso vai começar depois do carnaval. Vão começar a canetar até se você não está com as duas mãos no volante.
Embora isso seja uma infração, eu nunca recebi uma multa por isso. A maioria das pessoas acredita que também não. Mas até esse detalhe eles vão começar a canetar só para pagar a reforma do eixão. Pô, não é possível que não tenha uma verba para contingências. Mas é possível, não tem. Até tem, ela até existe, mas ela já foi direcionada para outras coisas, né? Que não necessariamente foram contingências do Estado. A gente sabe os desvios e tudo mais. Então, quer dizer, o que esses autores colocam é perfeito. Isso todo mundo sabe, por isso da AFO já conhece essa visão geral. Aí o Troza, que é o principal autor, o que ele diz? Que o orçamento público não pode basear-se somente nos recursos que coloca à disposição, mas sim nos resultados a atingir. Essa questão do orçamento público, ela existe há muito tempo, não é uma novidade, não foi o PEDRAE que criou o orçamento público. Mas antes do PEDRAE, os orçamentos eram assim: o Estado tem tantos reais no bolso para gastar esse ano, ponto. A partir do plano diretor, o Estado tem tantos reais no bolso e deve gerar resultados X, Y, Z, mas não só resultados dos atos que serão executados, mas também já colocar previamente que repercussão aquilo terá para o principal personagem que interessa, que é o cliente, que é o cidadão. Então, quer dizer, hoje a gestão de resultados tem que colocar a verba disponível, o orçamento disponível, o resultado final que será criado e como que o cidadão irá perceber aquele resultado. Uma coisa que eu acho um absurdo, vocês devem ter visto isso recentemente, apesar que tem alguns anos, talvez nem lembrem. Eu esqueci o nome da cidade, salvo engano era no interior do Rio Grande do Sul ou do Rio Grande do Norte, um dos dois Rio Grandes. É mais possível que seja no Rio Grande do Norte. Onde o prefeito tinha um orçamento para a reforma do hospital público. E esse orçamento está repassado até pela própria União, para a reforma desse hospital. Só que ocorreu uma enorme enchente, alagamento enorme na cidade, e a cidade ficou ilhada, porque a ponte de acesso à cidade caiu, e não tinha outro acesso à cidade a não ser essa ponte. E não tinha orçamento para reformar a ponte e voltar a liberar o acesso à cidade. Ninguém entrava, ninguém saía, só se fosse de helicóptero. O que ele fez? Como a obra no hospital ainda iria começar, mas a verba já liberada, ele pegou a verba e preferiu reformar a ponte. Por uma razão óbvia. Embora o hospital também seja extremamente necessário, mas nenhum corpo, nenhum paciente chega no hospital sem essa ponte. Então o que ele fez, ao meu ver, moralmente aceito. Eticamente aceito? Não. Ele feriu o orçamento. O orçamento não era para aquilo. E foi penalizado, e foi denunciado, e tudo mais, e a população ficou do lado dele. Então, quer dizer, mas aí, óbvio, a questão partidária, ele era de um partido, quem denunciou era do outro partido, eram inimigos, enfim, essas coisas pessoais aí que não vem ao caso. Mas, poxa, não existir essa flexibilidade para uma contingência significa que não existe a verba para uma contingência. Então, quer dizer, o Troza coloca, temos que ter a verba, o custo disso muito bem definido, mas não apenas o custo, não apenas o orçamento, mas que resultado aquilo vai gerar e como que a população vai enxergar esse resultado. A gente chama isso de tripé da gestão de resultados. Então, o que seria esse tripé da gestão de resultados? Orçamento bem definido, levando a um resultado, levando a um feedback positivo do cidadão. Em outras palavras, qualquer orçamento destinado a alguma execução de qualquer coisa que seja, que não leve ao cidadão a um feedback positivo, a uma real utilidade para o cidadão, não deveria existir, não deveria ocorrer. Né? Diga. Seria eficiência e utilidade? Exatamente. Mas aqui colocado na linguagem do Troza, já focando na gestão pública brasileira, em cima do PEDRAE, em cima dessa modernidade toda. Mas de forma genérica. Atingir o resultado, eficácia. Aquilo ser bem visto pelo cidadão, efetividade. Não é nem eficiência. E um orçamento bem definido, aproveitando melhor o recurso financeiro, economizando, enfim, eficiência. E aí são 3 palavrinhas que alguns editais colocam, outros não, mas sempre cai em prova. E aí explicando melhor, porque todo mundo confunde até hoje a diferença de eficácia, eficiência e efetividade. É muito simples dizer que eficácia mais eficiência é igual a efetividade. Mas não é só isso. Eficácia é atingir um objetivo. E isso, obviamente, as contas públicas devem ter um objetivo claro para isso.
Eficiência é o melhor aproveitamento desse recurso. Então, fazer mais bem feito, fazer melhor, gerar economia, aí você é eficiente. Eu posso dizer, então, que se eu tenho um orçamento destinado para algo e eu consigo realizar esse algo com um orçamento menor, eu fui eficiente? Além de eficaz, porque você atingiu o objetivo, você foi eficiente, porque aproveitou melhor o dinheiro. Isso não significa que você foi efetivo. Está quase. Se eu tinha um orçamento, usei menos do que esse orçamento e realizei aquela política pública, aquela ação governamental, e o cidadão ficou feliz, e o cidadão elogiou e reconheceu, aí você foi efetivo. Então a efetividade não é a mera soma da eficácia com a eficiência. A efetividade é a eficácia mais a eficiência, gerando um algo a mais em cima disso para um terceiro. E no caso do Estado, quem é esse terceiro? O cidadão. Então, quer dizer, por quê? Ocorrem muitas eficácias e eficiências na gestão pública que o cidadão nem percebe, que o cidadão não nota melhoria, que o cidadão nem tem acesso. Então não foi efetivo. Para ser efetivo, o público-alvo tem que perceber esse benefício como algo positivo. Oi? Mas eu como cidadão, posso achar legal. Poxa, que legal, o governo fez algo e gerando economia. Mas não repercutiu em nada na minha vida. Para mim não foi efetivo. A efetividade se dá para o público direcionado a quem aquilo foi feito. Se o público perceber aquilo como algo bom. Aí é efetividade. Então a efetividade é sempre a percepção da eficácia e da eficiência na visão de terceiros. É o feedback. Tá? Então, como a colega colocou, bem colocado, aqui na realidade é eficácia, eficiência e efetividade. Tá? Então é isso que o Troza prioriza. Continuando. Dessa forma, os gestores são avaliados pelo seu desempenho com base nas receitas, custos e resultados vinculados aos seus departamentos. E somente estes, sem a transferência de valor de outras áreas, que não estão sob a sua responsabilidade, que não são por eles controláveis e não tiveram sua participação quando do planejamento. Então, segundo o Troza, como é que o gestor público tem que ser avaliado? Porque a avaliação de desempenho de um funcionário normal, de uma orelha seca, é determinada pelas regras do RH. As metodologias de avaliação de desempenho, a gente estuda isso em gestão de pessoas. Frases descritivas, escolha forçada, 360 graus e por aí vai. Como que gestores públicos devem ser avaliados, segundo o Troza? Pela efetividade das suas ações, desde que eles não necessitem de recursos de outros departamentos. Então a avaliação é pura daquilo que ele conseguiu fazer com as ferramentas que ele tinha para a sua própria área. Claro que em algumas situações talvez esse gestor vá precisar de apoio de outros departamentos, de outros órgãos, verbas a mais, e a coisa tem que ser feita. Mas uma avaliação de desempenho efetiva de um bom gestor público é aquele que consegue fazer tudo isso com aquilo que foi planejado anteriormente, sem as contingências. Né? Então, outra coisa que o Troza coloca, avaliação de desempenho de gestores públicos. Mediante o quê? Mediante a realização no âmbito do seu próprio departamento. E aí a gente vai avaliando a efetividade do trabalho desses gestores públicos. Perfeito, se assim fosse realizado. Né? Continuando. Tem um outro autor chamado Emery, que ele é extremamente importante dentro de TGA. Dois autores, Trist e Emery, escreveram uma teoria geral da administração no finalzinho dos anos 50, em 62, chamada Teoria do Desenvolvimento Organizacional. O que foi a Teoria do Desenvolvimento Organizacional dentro de TGA? A Teoria do Desenvolvimento Organizacional, olha o ano que ela foi publicada, 62. Era o início da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria, de alguma forma, ela contaminou a gestão privada mundo afora, com base no mesmo espírito. Qual era o espírito da Guerra Fria? As duas maiores potências do planeta, uma ameaçando a outra de vou te matar, não, quem vai te matar sou eu, gerando uma consequência no mercado das empresas querendo se matarem umas às outras, no sentido de serem cada vez maiores para engolir mercados. Tendência errada para os dias de hoje. Para os dias de hoje, empresa boa é aquela gigantesca ou é aquela reduzida, enxuta?
a enxuta. Hoje a gente vive, como a gente vive em gestão de processos, a ideia do downsizing, diminuição de tamanho. Mas até pouco tempo, quanto maior, melhor. Hoje, quanto menor, melhor. Mas naquela época ainda era a ideia do quanto maior. E aí o Trist e o Emery observaram esse contexto mundial e acharam isso um erro. Porque por que o objetivo tem que ser levar a empresa rival à falência? Para você ser única no mercado e ficar um monopólio? Para você poder colocar o preço alto que você quiser, com a qualidade inferior que você quiser? E aí o Trist e o Emery criaram teoria do desenvolvimento organizacional, colocando um outro caminho. Você não tem que levar o concorrente à falência, você tem que ser melhor que seu concorrente eternamente. Isso é o que a gente chama de gerar competitividade. Competitividade vem da palavra competição, que lembra a ideia de um lado ganhando e o outro perdendo. Só que a competitividade do desenvolvimento organizacional do Trist e do Emery não é um ganhando e outro perdendo. É eu ser melhor que o concorrente, mas sem ele perder. Ele está lá vivendo a vida dele, conquistando os objetivos dele. Eu tenho que ser melhor. A partir do momento que a gente tem concorrentes, nós nos obrigamos a nos superarmos todos os dias, ou não? Se vocês estão aqui se preparando para esse concurso ou para qualquer outro que seja, é porque tem concorrente. Porque se não tivesse concorrente, você estudaria em casa, tiraria a nota mínima e a vaga é sua. Você concorda que a concorrência te obriga a melhorar sempre, a evoluir? Essa concepção nasceu em 62, na teoria do desenvolvimento organizacional, onde o Emery coloca, empresa, para você sobreviver a esse mercado que começa a existir nos anos 60, de alta competitividade, como é hoje bem maior, a empresa ela tem que estar adaptada a mudanças contínuas, rápidas e planejadas. Aí lascou. Porque para planejar leva um tempo. Como é que eu vou executar uma mudança rápida, contínua, sempre mudando e de forma planejada? Muitas vezes você não tem tempo de planejar a mudança, que se faz por necessário. Mas é já deixar meio que planejado essas ações, as contingências. Como me planejo para contingências que podem ocorrer? E que contingências seriam essas? Planejamentos estratégicos começam a ter um enriquecimento muito maior de volume de texto a partir dos anos 60. Se refletindo hoje em planejamentos profissionais que a gente vê tanto da iniciativa privada quanto de órgãos públicos. Só que esse mesmo autor, o Emery, ele amadureceu com o passar do tempo, ele adentrou até os anos 80 escrevendo. E aí, óbvio, ele também não escreveu só sobre iniciativa privada, ele também escreveu sobre gestão pública. Ele acompanhou o início do modelo gerencial dos anos 60 na Europa, para governos. E aí a obra dele foi meio que se encaminhando também para a gestão pública. Na gestão pública, o que ele coloca então? Que o governo, que o Estado, que os órgãos públicos precisam, primeiro, estabelecer objetivos não apenas gerais para cada órgão, mas objetivos para cada departamento. Percebe que esse direcionamento, essa diretriz, nada mais é do que a criação, dentro de órgãos públicos, de planejamentos não só estratégicos, como também táticos e operacionais. Relembrando a diferença para quem não lembra ou não viu. Planejamento estratégico, a longo prazo, feito pela cúpula para a organização inteira. Tático, a médio prazo, para cada gerente, para cada departamento. E o operacional, para cada indivíduo, na esfera do curto prazo. Se planejamentos operacionais e individuais de curto prazo são todos realizados, faz com que o departamento atinja a sua meta tática no médio prazo. Se todos os departamentos realizarem suas metas táticas de médio prazo, faz a empresa atingir a sua meta de longo prazo, que é o estratégico. Isso foi tema da redação do MPU 2010, nível médio. Explicar os 3 níveis de planejamento, só que a banca ainda pedia para o candidato correlacionar com a Copa de 2014. E aí era para você citar o quê como exemplo? O Brasil tendo conquistado ser sede da Copa do Mundo, nível estratégico. Geração de divisas, aumento do turismo, enfim, valorização da marca Brasil lá fora. Nível tático. O que cada cidade sede deveria fazer? Infraestrutura aeroportuária, reforma dos estádios sem superfaturamento, enfim. E no nível operacional, o que cada indivíduo deveria absorver de conhecimentos para se aproveitar do momento da Copa? Garçons, taxistas, aprendendo uma nova língua, aprendendo no mínimo inglês, enfim, para que então a coisa aconteça de forma estratégica, tática e operacional. Isso caiu no MPU 2010 e já estava essa redação associando com gestão pública, porque citou Copa do Mundo. Então, é o que ele coloca. Cada departamento de cada órgão público tem que ter objetivos claros. Só que isso ainda não é realidade nem nos dias de hoje, no Brasil de hoje. Tem departamento que vive o estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, sem planejamento nenhum.
Outra coisa que ele colocava, interligação entre os diversos objetivos departamentais. Pô, o cara escreveu isso nos anos 60, 70. Isso não é gestão de processos? Interligar os processos de cada departamento dentro do órgão público? Ter a visão do microprocesso e do macroprocesso? Terceiro, ênfase na mensuração e no controle de resultados. Isso, quando ele escreveu isso, ainda não existiam leis orçamentárias como existe hoje no Brasil, em África, quando a gente estuda. E ele já colocava a importância de medir e controlar resultados e de forma financeira dentro do Estado. Contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos. Gestão de processos de novo. Revisar os planos continuamente, os fluxogramas continuamente, os processos continuamente e adotar medidas corretivas emergenciais e radicais pela reengenharia, se for necessário. Só que na época a reengenharia nem tinha sido escrita, então ele não usava esse termo, ou melhorias contínuas, lentas e graduais com participação de todos, qualidade total. Ele mesmo já coloca isso para o governo. Participação atuante das gerências e dos subordinados. Imagina, o servidor público ter a liberdade de dar opiniões sobre melhorias para o próprio órgão que trabalha. Essas opiniões serem levadas em consideração e o órgão melhorar em função da participação dos servidores públicos nisso. Aonde que na maioria dos órgãos no Brasil, a maioria dos servidores querem dar opiniões para o órgão melhorar? Eles querem esperar das 5 da tarde em ponto para ir embora. E nem pensar na atividade de trabalho até o dia seguinte. Apoio extensivo de staff, assessoria mesmo, órgãos de apoio, de assessoramento, contribuindo para que os órgãos, para que o Estado funcione. Percebe que são elementos puros de iniciativa privada que a gente aprendeu em gestão de processo, em planejamento, gestão de projetos, enfim. De acordo ainda com esse autor, a gestão por resultados, se for bem feita, ela acarreta 3 tipos de considerações. Primeiro, considerações constitucionais. A maioria das constituições, das leis, regula o uso dos recursos públicos por parte das autoridades. Isso é um limitador. Porque a partir do momento que a lei regula o uso, beleza, cria um regulamento, cria uma norma a ser seguida, mas amarra. Para gerar aqueles problemas de falta de orçamento ou não direcionamento do orçamento que outrora era para uma coisa para outra, por uma necessidade mais emergencial. Não pode. Princípio da legalidade. Isso deixa a gestão pública amarrada. Políticas. As autoridades devem responder pelos seus atos e pelo conteúdo de seus programas eleitorais. Maravilhoso na teoria. Mas os gestores públicos, os candidatos que a gente elege, respondem pelos seus atos de forma clara? Não, ninguém nunca sabe de nada, ninguém nunca fez nada e apenas é uma vítima da oposição que está fazendo uma denúncia para queimar o filme. Pô, ninguém sabe de nada, é todo mundo honesto, né? E, por fim, considerações cidadãs. Os cidadãos confiam, entre aspas, nas autoridades eleitas, delegando-lhes a gestão dos fundos públicos. Pior que a gente faz isso. A gente confia em quem a gente vota, teoricamente. E confiamos a essa pessoa a gestão do dinheiro que o Estado recebe, dos impostos que a gente paga, querendo retorno disso. O que o Emery coloca é o universo maravilhoso e florido do que deveria ocorrer na prática. E isso sendo bem feito. Claro, se cada país, se cada Estado seguisse realmente essas diretrizes colocadas pelos autores, sem a corrupção existir, seria maravilhoso. Aí eu já ligo com a primeira aula novamente. No caso do Brasil, o modelo patrimonialista de alguma forma ainda existe, porque tem corrupção. Estamos ainda amarrados ao modelo burocrático, porque a Constituição de 88 é toda amarrada. E ao mesmo tempo, com o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, da segunda metade dos anos 90, Fernando Henrique, nos coloca no modelo gerencial. De novo, voltamos ao paradoxo gerencial do Bresser Pereira. Recomendo, meus amigos, para quem não estava presente nas outras aulas, leiam documentos do Bresser, artigos do Bresser sobre o assunto modelo gerencial brasileiro. Com base nas aulas e com base no que você vai ler e estudar sobre esses artigos, você responde com o pé nas costas questões sobre o modelo gerencial e a evolução do burocrático para o gerencial. O Bresser foca muito isso. Dito isso, então, quais são as diferenças entre gestão pública e privada hoje? Essa primeira tabelinha, que está aqui no material de vocês, ela tem as principais. Na sequência vem outras. É importante ver todas, mas essas são as principais que as bancas mais cobram. E aí eu já deixei mastigado para vocês o critério, como é na gestão pública e como é na gestão privada. Então vamos lá. Primeiro critério. Forma de obtenção de recursos para o funcionamento da organização. De onde vem o recurso do Estado? Impostos. De onde vem o recurso da iniciativa privada? Vendas.
Então, nesse aspecto, a gestão pública tem uma vantagem enorme em relação à gestão privada. Ela vai à falência? Nunca. Impostos nunca deixarão de ser arrecadados. Vendas para uma empresa poderão deixar de ser realizadas. Então, na administração pública, as receitas são derivadas de tributos, impostos, taxas e contribuições, né, de caráter compulsório, sem uma necessária contrapartida, em termos de prestação direta de serviço. Embora todos nós esperamos uma contrapartida disso. Na administração privada, as receitas são advindas de pagamentos feitos por livre e espontânea vontade por parte de clientes. E aqui, na realidade, é onde não teria a obrigatoriedade de nenhuma contrapartida. Comprei o produto, paguei, levei o produto. Olha que estranho, que contradição. A iniciativa privada pega parte do seu lucro para investir em melhorias da própria empresa, numa cadeira mais confortável, num 0800 mais tecnológico, num site melhor. A iniciativa privada não tem obrigação nenhuma de devolver para a gente o valor que a gente paga. O governo tem, mas em teoria o governo não tem essa obrigação e a iniciativa privada tem. Perdão, o governo deveria ter essa obrigação e a iniciativa privada não, é que ocorre uma inversão desses valores. Então, quer dizer, nesse aspecto a gestão pública tem uma vantagem. Ela nunca vai à falência, o dinheiro dela está garantido. Respiramos, já pagamos imposto. Segundo critério de divergência ou convergência, destinatário das ações empreendidas pela organização. Quem é o destinatário das ações da gestão pública? O cidadão, que no modelo gerencial tem que ser tratado como cliente. Quem é o destinatário da administração privada? O cliente. Só que aí tem outra diferença. O cidadão precisa de serviços realizados até para a sua própria sobrevivência. O cliente só procura a empresa por vontade própria, né? Então, público da administração pública, o cidadão, membro da sociedade que possui direitos e deveres, interesses coletivos, sociais e difusos. Já o interesse de um cliente que procura uma empresa, esse interesse é coletivo ou individual? Já é individual, né? O cliente, indivíduo que manifesta suas escolhas no mercado com interesses particulares, privados e individualizados. Então, o interesse do cliente do Estado é coletivo. O interesse do cliente da iniciativa privada é individual. Outra divergência. Terceiro critério, mecanismo de controle de desempenho dos dirigentes. Como é que a gente sabe que o dirigente público está indo bem? Pela nossa observação da execução das políticas públicas ou do atendimento naquele órgão. Só que tem um problema. Na iniciativa pública, o controle é político, por meio de eleições. A gente tem como deseleger alguém? Tipo, passou 6 meses, me arrependi de ter votado nesse candidato, quero retirar meu voto. Não. Em alguns países europeus tem. Depois dos 6 primeiros meses ou 1 ano, você tem o direito de retirar o seu voto. Estágio probatório para político. Seria maravilhoso se isso existisse no Brasil. Desculpa a expressão, fez cagada logo no começo do mandato, tchau, fora, né? Sem burocracia, sem impeachment, sem congresso, sem nada. O povo retirando, né? Mas, de qualquer forma, aqui é uma desvantagem da gestão pública. O dirigente público na gestão pública só é retirado a cada 4 anos. Isso quando é retirado, né? Já na gestão privada, como é que é feito esse controle? O controle é pelo mercado, através da concorrência com outras organizações. Em outras palavras, eu como cliente não gosto do jeito que aquela empresa é conduzida. Não compro mais dela. O dono vai perceber que as vendas caíram e vai perceber o motivo. Percebendo que o motivo é falha na gestão, o que o dono faz com a empresa? Troca o gerente, troca o administrador. Então isso é mais rápido, isso é mais dinâmico. Nesse aspecto, vantagem para a iniciativa privada. Outro critério, subordinação ao ordenamento jurídico existente. E aí eu acho que é a principal divergência entre gestão pública e privada, que é o princípio da legalidade. Para o Estado, tudo aquilo que a lei não permite está proibido. Então eu estou engessado, não posso fazer muita coisa. Para a iniciativa privada, tudo aquilo que a lei não proíbe está permitido. Total liberdade, do improviso, enfim. Por exemplo, você vai numa Ricardo Eletro da vida, como cliente, e quer comprar a televisão lá que custa R$1.000, mas você só tem 800. E o vendedor só tem autonomia para dar um desconto de R$100, fazer por 900. Você leva a televisão por 800. Com alguma saliva e tempo dedicado, você leva. E o vendedor vai fazer, porque ele não quer perder venda. Só que o que provavelmente esse vendedor vai fazer para compensar com os 2 próximos clientes de televisão? Não dá desconto nenhum.
Porque o que ele alegaria para o gerente dele que vai dar uma chamada de atenção por ter dado um desconto de R$200 sem poder? Chefe, eu dei R$200 de desconto para esse cliente, mas os outros 2 clientes eu não dei desconto nenhum, saiu pelos 1.000. Então uma coisa compensa a outra. O que o gerente desse vendedor vai fazer com ele? Dar um abraço apertado e falar: parabéns, você fez 3 vendas de televisão, a margem da empresa continua mantida. O gestor, o servidor público tem liberdade para fazer isso? De forma alguma, ele só pode fazer se a lei permitir. Então isso é desvantagem para a gestão privada, para a gestão pública. Tudo que não está juridicamente determinado, para a gestão pública está juridicamente proibido, que é o princípio da legalidade. Preponderância de normas de direito público, constitucional e administrativo. Já na gestão privada, tudo que não está juridicamente proibido está juridicamente facultado, permitido. Preponderância de normas de direito privado, contratual, direito civil e direito comercial, que são muito mais flexíveis, né, do que o direito constitucional e administrativo. Outro critério de comparação: garantia da sobrevivência das organizações. Eu já citei isso. Qual é a garantia de sobrevivência do Estado? Eterna. O tempo de existência é indeterminado, o Estado não vai à falência. Aí você vai falar: imagina, ainda tem países falidos. Esse é um termo que a gente usa para dizer que aquele país está mal das pernas, financeira e economicamente. Mas falido não está. O que é falência? Não é o fechamento da porta? Não é não ter mais nada ali dentro? Nenhum país tem suas portas fechadas com mais ninguém lá dentro. Então países não vão à falência. Isso é uma vantagem da gestão pública. Já na gestão privada, a sobrevivência depende da eficiência organizacional, competitividade acirrada no mercado e manutenção dos seus aspectos econômicos e de lucratividade. Em contrapartida, embora a administração privada possa ir à falência, é justamente por esse medo que ela trabalha melhor, justamente para não falir. Por que o Estado pisa na bola com tantos serviços que são mal ofertados ou nem ofertados? Não vai à falência mesmo. Então, quer dizer, a estabilidade atrapalha a qualidade de serviço do Estado. Assim como para o servidor. Servidores estáveis trabalham provavelmente não de forma tão apegada quanto funcionários sem estabilidade da iniciativa privada, né? Outro critério: características do processo de tomada de decisão. Como que são as decisões na gestão pública? Decisões mais lentas, né, influenciadas por variáveis de ordem política, políticas públicas de acordo com os programas de governo. E muitas mudanças precisam de lei para mudar alguma coisa, algum processo. Já na gestão privada ela é muito mais dinâmica. Decisões mais rápidas, buscando a racionalidade, políticas empresariais voltadas para objetivos de mercado. O improviso é permitido, a velocidade das ações é permitida. Vantagem para a gestão privada. Outro critério: modo de criação, alteração ou extinção da pessoa jurídica. Como que a gente extingue um órgão público? Só por meio de lei. Enquanto não existir uma lei levando à extinção ao órgão público, ele vai continuar existindo, gerando prejuízo para o Estado, por exemplo. O que não há nenhum problema, porque como o Estado é eterno, então, se aquilo gera prejuízo, o Estado não vai quebrar. Vai passar dificuldades, mas não vai quebrar totalmente. Já na gestão privada, como é que eu faço a criação, alteração e extinção de pessoa jurídica privada? Por meio de contrato social, por meio de registro em cartório, por meio de um contador. É muito menos burocrático, né? Através de instrumento contratual ou societário, você faz qualquer alteração contratual, inclusive o fechamento de uma empresa via alteração contratual. Então, nesse aspecto, muito mais simples. Tem outras convergências e divergências, como eu já vou mostrar, mas essas 7, são as principais, são as mais frequentes nas provas. Mas vamos conhecer outras e citar novamente algumas delas por outro ponto de vista. Interesse. Qual é o interesse do Estado? Coletividade. Qual é o interesse da iniciativa privada? O indivíduo, o cliente. Isso a gente já viu. Recursos. Nós já vimos também. Quem financia o setor público? Os contribuintes, por meio dos impostos. Quem financia a gestão privada? Clientes e investidores. Clientes ao comprar os produtos, investidores a colocar dinheiro na própria empresa. Controle. Como é que ocorre o controle dos agentes públicos? Esse controle ocorre, como a gente já viu, por meio de eleições. No caso, né, dos políticos, dos nossos representantes. No caso dos servidores comuns, esse controle ocorre por meio de ferramentas de canais de comunicação que todo cidadão deveria saber que existe para efetuar denúncias de um serviço mal feito. Comissões de ética dos órgãos,
Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral do Distrito Federal, Tribunal de Contas do DF, todas as coisas que só concurseiro sabe que existe, né? Porque o cidadão comum não sabe e não tem acesso. No caso, então, do controle na iniciativa privada, não ocorre esse tipo de controle. O controle é de mercado. Não gostei, não compro mais. Gostei, continuo comprando. Objetivos. Toda a atuação da administração pública deve estar voltada para um único foco, o cidadão. Com relação à gestão privada, o foco é o lucro. Só toma cuidado com isso, que é o seguinte. Ao olhar do direito, o Estado não pode gerar lucro. Você já deve ter escutado isso por vários professores de direito. Ao olhar da matéria administração, o Estado tem que gerar lucro. Só que não é um lucro para ser revertido em bolsas, meias e cuecas de deputado. É um lucro para ser revertido para o próprio cidadão. Mas tem que ser lucrativo sim. Tá? Não adianta aquela visão de que lucro é algo ruim. Né? Porque, por exemplo, o Estado gerar lucro é algo ruim. Não. Se algum órgão público faz sobrar dinheiro, é maravilhoso. Menos impostos seriam necessários. Né? Isso se chama sustentabilidade. Sustentabilidade não está no edital do STJ? Vocês acham que sustentabilidade que vai cair no STJ é a sustentabilidade apenas do meio ambiente, proteção do buraco na camada de ozônio, por aí vai? Não, é sustentabilidade financeira dos órgãos públicos, do Estado de forma geral. Né? O lucro é sim a razão de ser das empresas. Sem lucro elas não existem. Da mesma forma o Estado também não existe se ele não gerar lucro. Né? Na gestão pública é possível que haja lucro também. Só que teriam que ter leis muito mais severas para regular essa questão do lucro. Né? Concorrência, conforme a gente já viu, a concorrência do Estado qual é? Ninguém. Quem é o concorrente do Estado, se ele é soberano? Ninguém concorre com o Estado. Quem é que concorre com a SEB, com a CAESB? Ninguém concorre. Por outro lado, no setor privado, a concorrência é forte, é algo natural que exista, e ela mesma regula o mercado. Mas aí, vamos para exemplos de algumas empresas públicas, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Os dois concorrem. Embora a Caixa Econômica seja mais direcionada ao cidadão, pessoa física, ao trabalhador, e o Banco do Brasil é mais destinado a empresas, mas ambas concorrem com serviços idênticos e querem captar cada vez mais clientes, pessoa física e jurídica. Uma concorre com a outra e as duas juntas acabam de alguma forma regulando o mercado inteiro, naquele exemplo que eu citei ontem. Com a redução de juros que há alguns anos esses dois bancos fizeram, todos os outros bancos reduziram seus juros por um tempo também. Então, é interessante o Estado criar concorrência para ele mesmo? Sim. Mas não uma concorrência onde ele cria vários órgãos públicos com o mesmo objetivo. Ele permite que as privatizações ocorram, que parcerias sejam realizadas, concorrendo entre si, mas o Estado como um observador e agente regulador dessa concorrência. E se o bicho pegar, ele entra concorrendo diretamente para regular o mercado, fazendo a qualidade ser superior e o preço inferior. Privacidade. Com pequenas exceções, não há privacidade na gestão pública, princípio da publicidade. Tem 3 restrições, conforme a gente já viu. Segurança do Estado, interesse maior do Estado, segurança da nação e investigação policial. E a privacidade da gestão privada? Total. A gestão privada é obrigada a praticar o accountability para o cliente? Prestar contas dos atos para cliente, para mercado? Não. Na gestão privada vai ser obrigada a prestar contas se há algum objeto legal assim o exigir. Fora isso, não tem que prestar conta de absolutamente nada. Então, nesse caso, a privacidade ajuda ou atrapalha? Ajuda. Quanto mais privacidade, mais você consegue tomar ações que podem surpreender o mercado positivamente. O Estado já não, tudo tem que ser transparente. Mas pensando em Estado, não é uma desvantagem a privacidade, é algo bom também, é uma exigência até. Accountability. Carreiras e promoções. Desde a era Vargas, desde a criação do DASP, foi institucionalizado na gestão pública brasileira o sistema de carreira, dentro dos órgãos públicos, né, e promoções. Nisso tem uma estrutura muito clara na gestão pública. Por mais que seja meio vagaroso a questão de promoções, a regra está clara ali no regimento interno, nos estatutos e nas leis de forma geral. Já na gestão privada, essa transparência não existe. A não ser que a própria empresa tenha o cuidado de divulgar para os seus funcionários como é o seu próprio plano de carreira. Mas não há uma obrigatoriedade legal de uma divulgação ampla como é feita na gestão pública. Né? Então eu posso dizer que ao mesmo tempo que na gestão privada não há essa obrigatoriedade da divulgação de um plano de carreira, há em contrapartida uma maior liberdade na
na atuação, nas alterações que podem ser feitas. Para alterar o plano de carreira de um servidor dentro do órgão, você vai ter que alterar um monte de coisa, passar por N aprovações e muito tempo se leva. Alterar o plano de carreira na gestão privada. É o dono falar, RH, muda. E acabou de mudar, já foi implementado. Né? Pode ser feito de maneira bem mais radical. Contratação. Como se dá a contratação nos órgãos públicos? Concurso. Como que se dá a contratação na iniciativa privada? Processo seletivo enorme e gigantesco. E aí, pensando como cidadão, não como concurseiro, qual é a melhor forma de contratação? O concurso ou critérios exigentes e detalhistas de processo seletivo? O processo seletivo é bem melhor. Dificilmente uma empresa erra na contratação. Servidores públicos contratados de forma errada, todos os dias acontece. Você faz o concurso pensando em quê? Sua estabilidade, seu bolso. Não depender mais da iniciativa privada. O que garante que você vai se adaptar àquele tipo de serviço? Nada garante. Eu lembro alguns anos, quando teve o último concurso do CAGE, eu peguei uma turma enorme numa outra escola, no Gran Curso. Tinha 300 alunos na turma. Eu não lembro exatamente qual foi a matéria que eu fui dar lá para o CAGE. Mas eu lembro lá que numa das inserções que eu fiz no meio da aula, eu falei, galera, por que vocês querem passar nesse concurso? Estabilidade. Um salário razoável. São 6 horas por dia. Aí eu olhei para a galera e falei assim, mas vem cá, vocês sabiam que muitos de vocês, quando passarem, não vai aguentar uma semana? Já vão pedir demissão? Imagina, não vou fazer isso não, imagina. Eu falei, imagina, quando você estiver dentro de um CAGE da vida, e aquele menorzinho infrator, que sabe que nada vai acontecer com ele, olhar dentro do teu olho e falar assim, te pego lá fora, você talvez seja uma das primeiras pessoas a pedir demissão. Cara, mas dito e feito. O que eu recebi de e-mail depois professor, eu passei, mas realmente não aguentei. Você tinha razão. Então, quer dizer, o ambiente não é favorável. Então, quer dizer, mas por que assumiram? Porque passaram num concurso. Teve alguma entrevista depois de passar no concurso para ver se realmente a pessoa tinha condições físicas, psicológicas, mentais e de estrutura mesmo para assumir uma função como essa? Não. O psicotécnico tinha. Mas no psicotécnico ele vai detectar seus desequilíbrios, talvez. Não se você realmente vai pedir para sair ou não. Embora um bom psicotécnico dá para criar, onde você consegue detectar esse nível de informação também. Mas os psicotécnicos dos órgãos públicos não são criados como da iniciativa privada, cheios de critérios específicos para levantar informações realmente precisas. São gerais, são testes já prontos. Então, quer dizer, não se detecta isso. Então, quer dizer, se você abre, ao invés de um concurso nesse caso, um processo seletivo para o CAGE, é diferente. Aí, nesse tipo de órgão, eu sou a favor de, por exemplo, um processo seletivo normal, qualquer pessoa se candidata, e aí tem um processo seletivo. Selecionei os prováveis servidores. Aí sim, para esses prováveis, o concurso. Aí tem a prova. Eu acho que muita gente iria querer me matar se isso fosse aprovado porque eu dei a sugestão, né? Mas pensa como cidadão, não elevaria a qualidade da prestação de serviço? E aí como é que é feito isso em relação à contratação na iniciativa privada? Muito mais direto à necessidade da empresa, bem melhor, né? Estrutura. A maneira como o serviço público se estrutura ainda é tradicional, engessada, né? Hierarquias mais verticalizadas, pouca horizontalização, pouca delegação de tarefas. Já na administração privada, hoje em dia a gente fala em estruturas totalmente horizontais, onde não existe hierarquia, todo mundo no mesmo nível, gestão de competências. Isso vai demorar um pouquinho para chegar no Estado ainda. Custo-benefício. Na gestão privada, qualquer decisão é tomada com base em custo-benefício. Vale a pena? Qual retorno teremos? Nenhuma decisão que tenha custo-benefício negativo vai ser tomada pela iniciativa privada. Donos de empresa não são loucos de tomar decisões não pensando em ganhar no futuro, né, ou no presente. Agora, já na gestão pública, o custo-benefício em alguns momentos é desconsiderado. Então, quer dizer, por quê? Aí vem em função da atuação do Estado. Se o Estado tem como atuação a execução das políticas públicas, o bem-estar social dos seus cidadãos, em vários momentos ele vai ter que abrir mão da relação custo-benefício para fazer algo que o cidadão necessite, né, já que o Estado é responsável pelo cidadão. Então, já a relação custo-benefício nem sempre vai ser considerada no Estado, principalmente nas contingências. Impessoalidade. O agente público não pode agir subjetivamente, né, por interesses próprios, etc. Tem que ser impessoal nas suas decisões. A gestão privada não. Ela pode ser pessoal. Aí você vai falar, mas não respeitar a impessoalidade não seria ser inconstitucional?
Né? Porque o princípio da impessoalidade diz que todos somos iguais, sem distinção de raça, orientação sexual, religião, seja lá o que for, gênero, etc. A iniciativa privada jamais pode divulgar os seus preferencialismos ou os seus preconceitos, mas no seu íntimo ela pode adotar a prática da pessoalidade. Por exemplo, tem certos empregos que só vão contratar homens, que só vão contratar mulheres. Tem certos empregos que vão procurar contratar a pessoa não pelo seu profissionalismo, mas pela sua plástica, pela sua beleza. Tem ou não tem? Isso vai deixar de existir na iniciativa privada? Não. Só que isso não pode ser público, né? Você seleciona as pessoas de acordo com esses critérios internos que são pessoais. A gestão pública pode fazer isso? Não. Total impessoalidade. Aí entra a importância do concurso público, que passa a ser realmente democrático. É uma prova. Não importa se você é bonito ou feio, gordo ou magro, homo ou hétero, negro ou branco. Passou na prova, a vaga é sua. Esse que é democrático é importante, mas não poderia ser só isso. Mas vocês já estão percebendo que os critérios de concurso público vêm aumentando a sua complexidade. Em vários não é mais só a prova. É prova com exame de títulos, é prova com psicotécnico, é prova com teste físico. Enfim, não vai demorar para ter processo de entrevista. Em alguns órgãos já teve, recentemente, mas não vai demorar para isso ser disseminado. Depois da prova, entrevista. E a entrevista ser eliminatória. Entendeu? E eu acho que seria importante isso existir. Só que aí vamos pensar não só no outro lado, do servidor frustrado porque não passou na entrevista. Vamos pensar no lado da máquina do Estado estar preparada para executar isso sem preferencialismos, né? Sem direcionamentos. Oi? Volta. Porque aí o que acontece? Se o gestor público quer colocar um peixinho, ele rejeita todo mundo do processo seletivo, abre um novo concurso até o peixinho passar na prova e, obviamente, na entrevista já está com a vaga garantida. Entendeu? Então, o principal problema do país sempre será esse patrimonialismo que a gente ainda vive, né? Continuando, essas são as diferenças, né, entre a gestão pública e privada. E as convergências? As convergências, elas são bem menores, mas porque elas são mais amplas. No que gestão pública e privada são praticamente iguais? As duas precisam de um planejamento. Colocar no papel o que se pretende fazer para um determinado prazo. Não é porque é uma atividade pública que o planejamento não é necessário. Não é porque não vai à falência que o planejamento não é necessário. É a busca do princípio da eficiência. Outra, focar no sucesso do cliente cidadão. Assim como a gestão privada tem foco na satisfação do cliente, a gestão pública deveria ter foco na satisfação do cidadão. O cidadão ficar feliz porque foi até aquele órgão e teve o serviço realizado. O cidadão ficar feliz porque foi bem atendido numa delegacia, por mais que o motivo da ida à delegacia não seja agradável. Sair de um hospital público feliz com o atendimento que recebeu. Imagina chegar num nível que o hospital entra em contato com você te falando: lembra da consulta que você teve há 10 dias? Olha, o retorno está marcado para o dia 15 às 17 horas, chegue um pouquinho mais cedo. E você ser atendido naquele horário. Imagina um médico, você recebeu um e-mail do médico que você foi atendido no hospital público, perguntando como é que você está, se você já recebeu os medicamentos que ele determinou que a Secretaria de Saúde enviasse direto para sua casa. Será que um dia a gente chega nesse nível? Eu acredito que um dia sim, mas a gente não vai ver isso. Nem nossos filhos. Talvez nem nossos netos, mas alguém vai ver. Alguém vai ver. Outra convergência. Buscar usar ferramentas que visam a qualidade e excelência. Que ferramentas são essas? Tudo que a gente estudou em gestão de processos, qualidade total, reengenharia, downsizing, os diagramas e tudo mais. A preocupação das ferramentas de planejamento, matriz SWOT, forças de Porter, enfim, matriz BCG, o uso de tudo isso, BSC na gestão pública, isso é comum, porque veio da gestão privada e continua existindo na gestão privada também. E mirar, o que eu já expliquei, a eficiência, a efetividade e a eficácia. E isso são as convergências entre gestão pública e privada. Menores em quantidade, mas muito mais amplas, mais genéricas. As divergências, elas são mais pontuais. Possível tema de redação, sobre convergências e divergências entre gestão pública e privada. Não acredito que isso seja difícil colocar no papel. Talvez a dificuldade de vocês não seja nem iniciar, seja conseguir terminar em 30 linhas. Porque dá margem para muita coisa. Dá margem para você escrever muita coisa mesmo. Beleza? Convergências e divergências da gestão pública e privada.